Vamos orar então? Vamos. Supremo Criador e Alruxo, mais uma vez na Tua presença, nós pedimos a Ti a Tua misericórdia, coopera conosco, abre o nosso entendimento, expande os nossos limites, que possamos aprender uns com os outros e todos contigo. Nos ajuda a decifrar, a entender aquilo que os nossos irmãos nos deixaram através dos apócrifos de Nag Hammadi e da nossa tradução. Pela Tua misericórdia, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Tia Tita, shalom, saudade. Shalom. Deixa eu só confirmar aqui se tá tudo ok. Aparentemente está tudo ok. Se der algum problema lá, alguém fala aí no Face. Certo? Certo. Vocês me veem bem aí? Como é que tá? Tá bem, tá bom. Beleza. Bom, como de praxe, né? Vou fazer aqui um pequeno resumo. Bom, como de praxe, vou fazer aqui um pequeno resumo, tá? Nós vemos aqui de um apanhado, né, de estudos que vem falando, né, desde a criação até a salvação, explicando quem é o Salvador, quem é Yalhushua, como funciona o plano de salvação, qual é a visão, né, que nós temos aí nos apócrifos de Nag Hammadi, que completam, né, as lacunas da Bíblia, né? E aí nós começamos, né, falando, né, do incognoscível, ou seja, antes que existisse esse universo, todo e qualquer tipo de criação, né, a única existência, né, era o incognoscível, o invisível, aquele que existe por si mesmo. Ele, por sua vez, se diferencia, essa diferenciação nós chamamos de barbelo, né, essa diferenciação, por sua vez, tem 5, né, diferenciações, né? 5 naturezas, que para facilitar nós chamamos de 5 elementos, porque é através dessa diferenciação que tudo é formado, não é isso? E aí nós chegamos lá no unigênito. Do unigênito nós falamos que ele emana, né, 7 Ruhu-Luhins, ou 7 espíritos de Uluhim. Na nossa tradução está 7 espíritos de Deus, não é isso? E através dos mesmos é criado um universo superior chamado de Pleroma. Esse universo superior chamado Pleroma é governado, né, única e exclusivamente pelo unigênito, está dentro dele, faz parte dele. Mas ele, por sua vez, possui 12 regentes principais. Esse é o padrão do universo. Então, o universo superior, por nome Pleroma, tem 12 regentes, está dividido em 12 governos. E um desses governos, por nome Pisce-Sofia, teve um conflito interno. Esse conflito interno gerou matéria, e dessa matéria surge um regente no caos, que é Yaldabaoth. Posteriormente passa a ser Samael. Samael não quis, né, se associar, se ligar ao Pleroma, fazer parte do reino do unigênito, quis ser um reino isolado. E aí ele cria este universo inferior, na qual existimos, tendo em vista que esse universo, né, possui 6 expressões, 6 dimensões ou 6 planos, se assim você preferir. E aí esclarecemos que no ápice desse universo, né, onde estava havendo guerra, né, pois a energia aqui não é criada nem destruída, mas transformada. Então passou a haver uma guerra, faltou recursos naturais neste universo limitado, criado por Samael. Ele, por sua vez, né, tinha esse grande problema, e aí foi quando surgiu a ideia de criar o ser humano. O ser humano, que por sua vez foi feita a imagem do Uluhim que está acima, a imagem do primeiro homem, que é Barbelo, que é Ialro.
ok? E aí o objetivo foi para que tirasse, né, essa energia externa que nós vemos aprendendo, que se chama gota de luz. E aí a humanidade era superior ao seu regente, né, e aos arcontes aqui desse universo inferior, de tal modo, né, que eles foram lançados em corpos, né, em veículos inferiores. Então tivemos a primeira humanidade, segunda humanidade, terceira humanidade. Haverá um estudo que nós vamos esclarecer passo a passo cada uma delas, né, bem como a natureza de cada etapa dentro das escrituras. E por sua vez a quarta, que é a nossa, né? E dentro da nossa humanidade surge então o espírito falsificativo, não é isso? Então nós viemos trazendo aí em estudos passados a natureza, né, desse homem que aqui existe, que está nesse veículo, possui este corpo, ok? O seu real ser, que é a alma, que é Nefesh. Temos o espírito falsificativo, né? Na tradução do Novo Testamento está como espírito de escravidão, certo? E temos a gota de luz, que é o mesmo Ruha, que é o mesmo espírito. Ou seja, nós temos esse corpo com as suas expressões dentro dos universos, ok? Dentro das expressões do universo. Temos uma mente deste universo e temos uma mente de um universo superior, a mente do unigênito, que é o próprio Ruha, que é a própria gota de luz. E temos o nosso real ser, que é a alma, que é aquele que opta em dar, né, ouvidos à consciência desse mundo, né, deste universo, que é o espírito falsificativo, ou dar valor, né, ouvido às coisas espirituais, que vêm da gota de luz. Então, nós nos encontramos, né, em uma constante guerra, né, em ouvir duas naturezas, né, que não é nossa, mas está em nós, né? E no momento que você dá ouvido, né, a cada natureza, você se torna ela. Então, aquele que dá ouvido à natureza carnal, ou seja, a natureza do espírito falsificativo, se torna carnal, né? A sua mente, o seu nefesh, a sua alma tende às coisas do espírito falsificativo. Aquele que, por sua vez, dá ouvido à gota de luz, ao Ruha, ao espírito, ele passa a ser espiritual, né? A sua alma, a sua mente, o seu nefesh passa a ser espiritual. Não é isso? E nós estamos aqui explicando como funciona esse ser espiritual, como funciona a salvação. E aí, em aulas passadas, dito isso, nós falamos que o governo da humanidade, né, está dividido em dois, não é isso? E Artabot, que é dono desse universo inferior, juntamente com a humanidade, né? E dentro dessa própria humanidade estão inseridos almas, mentes, nefesh, né? De um outro plano, de um outro universo que está além desse. Ainda não é o Pleroma, mas está além. Que é de quem? O universo de Yahweh Sabaoth. Então, quando nós falamos do Yahudins, né, dos judeus, nós estamos falando que a origem da sua alma, né, é governada por um outro regente, que chamamos de Yahweh Sabaoth, aquele que está presente no Velho Testamento. Ok? E em aulas passadas nós já esclarecemos isso. E falamos que quando nós falamos de Yahushua, nós estamos falando além daquele do Velho Testamento. Estamos falando da totalidade, não é isso? Da diferenciação de Barbelo, o que nós chamamos de unigênito, que por ele foram criadas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Em aulas passadas nós já esclarecemos isso, ok? Falamos ainda que o nome Yahushua, né, foi atribuído, não é isso, a um dos filhos de Yahweh Sabaoth, que era aquele do Velho Testamento. Então, tratava-se de uma divindade menor e não do Pleroma. A totalidade, a diferenciação, que lá em João tá como verbo, né? O princípio era o verbo estava com Yahweh, o verbo era Yahweh. Ele não possuía nome, apenas adjetivos, né? Unigênito,
verbo, ou davar, razão e etc. Mas no momento ali, né, que o filho de Arru-Sabaote, nascido de Maria e José, passa ali pelo batismo pelas mãos de Al-Hanan Batista, João Batista, e desce ali, né, o que na nossa tradução está como Espírito Santo, é o momento em que a totalidade se funde, não é isso? Com Yahushua, de tal maneira que Yahushua passa a ser a totalidade e a própria totalidade passa a ser Yahushua. Então o unigênito, na qual era atribuído apenas adjetivos, passa a ser identificado tanto nesse plano quanto no superior como Yahushua. Isso nós já vimos em aulas passadas, ok? Lemos lá o Apocalipse de Pedro, não é isso? Lemos ainda o Apocalipse, o segundo tratado do Grande Sete, não é isso? Que fala, né, claramente sobre este tema, ok? E falamos ainda, né, que o Mestre possuía sim o espírito falsificativo. Ele era 100% homem como nós. Então nós trouxemos o quê? Que ele possuía esse corpo com as suas expressões espirituais. O seu nefesh, né, a sua alma, a sua mente, era de uma pessoa, perfeito? No caso, né, de um Lurim que desceu, o filho de Sabaote. Ele possuía sim um espírito falsificativo e nele, como em qualquer ser humano, também existia Oruha, gota de luz, porque essa é uma propriedade que está em nós, seres humanos. Não é isso? Esse foi o propósito pelo qual nós fomos criados, temos essa energia externa. E no momento ali do batismo, não é isso? A gota de luz, o espírito que estava nele, né, em Yahushua, nascido de Maria, se fundiu com a sua mente, com a sua alma, com o seu nefesh, de tal modo que ele se tornou a própria totalidade, e a própria totalidade também passou a ser Yahushua, ok? E aí então, né, começa na verdade se cumprir a passagem que diz que ele veio para reconciliar todas as coisas. Bom, e isso aí a gente já trouxe em aulas passadas, não é isso? E aí a gente vem agora explicando, né, que essa fusão, essa união que ocorre, né, entre o filho nascido de Maria, por nome Yahushua, e a totalidade, trouxe agora um novo plano de salvação, não é isso? Então a própria totalidade, né, se fez carne através da fusão, não é isso? Para, né, nos trazer um novo plano de salvação. Hoje nós vamos estudar sobre a câmara nupcial e os versículos que vamos ler vai deixar claro, né, como funcionou, em que momento passou a existir esse novo plano de salvação. Em aulas passadas nós trouxemos, né, que ou você era parte, né, da roda do Sansara, de reencarnação, de vai e volta de Samael, não é isso? Ou você fazia parte, né, infelizmente, da roda do Sansara de Arru-Sabaote, não é isso? Mostramos, lemos algumas passagens, que entre os Alrudins também existia esse vai e volta, não é isso? Lemos aqui algumas passagens, muito embora esse assunto seja muito clichê, mas nós trouxemos, né, e trouxe até alguns exemplos, né? Trouxe lá a alegoria gráfica da roda do Sansara dos hinduístas e as alegoria gráfica, né, da roda, né, de Arru-Sabaote, trazido aí pelos Yalhudins, pelo aquilo que eles chamam de mandala de Salomão, né? E basicamente é isso. Então existiam antes dois planos: ou você fazia parte, né, de Samael, ou você fazia parte de Sabaote. Mas para fazer parte de Sabaote, né, existiam duas condições. A primeira, você teria que ser enviado uma alma de lá, não é isso? Com a missão aqui. E se você não cumprisse, né, tropeçasse, você iria reencarnar. Ou, né, de alguma forma, você que era de uma outra nação, passar a ser israelita. Nós lemos até ontem lá, quem acompanhou o estudo de ontem, nós lemos lá sobre a circuncisão, né? Isso, e lá na circuncisão fala não só os israelitas, mas o estrangeiro
que haveria de participar da nação, né? Deveria se circuncisar e faria parte, né, aliança. Então, mostra, né, que mesmo em Sabaote existia sim um plano para o restante da humanidade, contanto que ele passasse, né, para essa nação e seguisse aí os seus costumes. Então, este era o plano de salvação, não é isso? Mas Yahushua, né, ele, na sua totalidade, considerando a fusão, quando ele vem, ele muda tudo isso, né? Diz que o véu do templo se rasgou e o plano de salvação passou a ser pela graça e não mais pela lei, ok? Porque pela lei nós tropeçamos, nós não somos justificados, estaremos sempre em débito, né? Mas pela graça, ou seja, aquilo que é imerecido, nós conseguimos sim alcançar outros reinos. É isso que está lá. E aí nós trouxemos, né, que a salvação ela ocorre, né, em 3 passos. O primeiro passo, né, narrado como batismo na água, é o momento que você faz a sua confissão de fé. No momento que você faz a sua confissão de fé, nós trouxemos, esclarecemos aqui em aulas passadas, que você gera um novo corpo, perfeito? Corpo este incorruptível, que não pertence às propriedades desse universo, em suas 6 expressões. Perfeito? De tal maneira que quando você deixar esta carne, deixar esse veículo dado por Samael, você vai adentrar nesse novo corpo. E esse novo corpo, por não fazer parte desse plano, automaticamente ingressa, né, no plano de Yahu Sabaoth, que chamamos de dimensão do fogo. A dimensão do fogo, por sua vez, trata-se, né, de um plano de purificação, um plano para nos apurar. Aí a gente entra lá em 1 Coríntios, que diz que a obra de cada um será provada pelo fogo. E se alguma obra for detida, né, o mesmo sofrerá detrimento, mas será salvo, ok? Então, o plano de Yahu Sabaoth funciona como uma purificação, porque todo conceito de amor, de alegria, todo conceito que nós temos está relacionado a este plano, não é isso? Nós não vivenciamos outro plano fora dessas 6 expressões. Então a mente de Yahushua ainda há de ser formada em nós. Nós estamos em formação, né? Nós lemos inúmeros textos, né, que aquele que aceita Yahushua, o mais elevado que aqui esteja, entra no reino, né, como uma criança, porque estamos formando, ok? E aí, de acordo com o que nós já viemos estudando, o indivíduo, né, que vai para o plano de Yahu Sabaoth, para a dimensão do fogo, ele é provido de Nefesh, alma, e da gota de luz, e desse novo veículo. E lá, né, é feito, né, uma seriedade, um conjunto de passos, né, para que quando o indivíduo chegar no plano mais alto de Yahu Sabaoth, o seu Nefesh e o seu Ruha, sua gota de luz, sua alma e sua gota de luz, se tornem um único ser. E quando você se torna um único ser, né, você passa para aquilo que nós chamamos de câmara nupcial e os 5 selos. E hoje, a aula de hoje, é exclusiva para explicar como funciona isso, o que é a câmara nupcial, o que são os 5 selos e o que vem depois. Então, o objetivo da aula de hoje é explicar esse tema. Se houver alguma dúvida dentro daquilo que nós falamos anteriormente, a hora de perguntar é essa. Sintam-se à vontade para perguntar ou acrescentar alguma coisa. Dúvidas? Não? Weber. Oi. Weber. Oi. É a Sônia. Então a gente tem aqui, ó. Então quando o Yahushua vem, ele muda tudo pela graça, então não pela lei, é isso, né? Exatamente. Aí a gente tem o batismo na água. Certo. E dimensão do fogo. E a câmara nupcial que você vai explicar hoje, ela está dentro da dimensão do fogo, é isso? Boa sua pergunta. Na verdade, a câmara nupcial ele é um processo depois da dimensão do fogo.
Entende? Depois. Isso. Vai ficar claro hoje. Pelo menos essa é a ideia. Pra gente ainda tem salvação, é isso? Sim. Com certeza. Tá bom, tá bom. Bom, então eu fiz um gráfico aqui muito singelo, muito simples, né? Só para explicar, já foi falado em aulas passadas, mas só para a gente gravar, para a gente poder aludir, não é isso? Então tá aqui, ó, o corpo físico, né, com as suas expressões, e essa bola azul aqui representa o plano deste universo, certo? Então o ser humano é provido desse corpo e suas expressões, possui o seu real ser, que é esse aqui do meio, né? Tem gente que vai falar que o do meio é o outro, da direita, mas tá bom. E aí nós temos Oruha, né? A gota de luz, e o espírito falsificativo. Então nós temos uma natureza, né? Temos 3 naturezas. Nós realmente somos uma delas, né? As outras 2 aí, nesse momento, são apenas influenciadoras. É o indivíduo que ele aceita e é o Ruxo, ele forma um corpo, né? Passa a ser adotado por Yalruxo, crendo no seu nome, ele gera automaticamente um corpo. Esse corpo que é gerado, né? Você só se apropria dele, não é isso? No momento que você desencarna. Por quê? Porque nesse corpo que não pertence a este universo, ele não tem o espírito falsificativo. Tá vendo a bolinha vermelha? Ó, aqui não tem. Porque no plano de Al-Sabaoth, né, que é a dimensão do fogo, não tem mais Samael, não tem mais nada de Samael. Então você vai com a sua mente, que tem sim informações de espírito falsificativo, mas não sofre mais influência dela, né? E vai com a gota de luz, que representa, né, uma partícula, uma parte da totalidade. E aqui você passa por um processo de purificação, né? Você vai passar por inúmeros céus, nós já falamos que a 7ª dimensão de Al-Sabaoth é um universo similar a esse, com 6 planos, né? 7 vezes maior, como diz o texto lá. E aí, quando você se desenvolver aqui, você passa para a câmara nupcial. Quando você vence essa dimensão, né, este plano, este universo, automaticamente a sua alma e o seu espírito, eles se tornam um único ser. E quando ele se torna um único ser, é a verdadeira câmara nupcial. Aí você está apto a participar do pleroma. E agora então começa a nossa aula a respeito desse tema. Certo? Se houver dúvidas, podem me parar aí, tá bom? Eu estou no texto, eu não consigo ver vocês, aí vocês falam. Bastante coisa para ler. Vamos começar aqui. Deixa eu só ver como é que tá aqui no Face, tá tudo ok. Beleza. Aparentemente tá tudo indo. Certo. Então, voltando ao texto, então vamos falar hoje da câmara nupcial e os 5 selos. O que significa 5 selos e o que significa a câmara nupcial? Então vamos lá. Começando aqui no Apócrifo de João, tá? Vamos ler. Longa? Oi? Na versão longa? Versão longa. Na verdade, esse trecho tem nas 2 versões, na curta e na longa. Ah, tá. Agora, o pensamento perfeito, isso aqui é Yalruxo, né? Na condição de totalidade, falando para João, para Yohanan, tá bom?
Agora eu, o pensamento perfeito de todos, me transformei em minha prole. Eu existi primeiro e segui todos os caminhos. Eu sou a abundância de luz, eu sou a lembrança da plenitude. Eu entrei no reino das trevas e continuei até entrar no meio da prisão. Os fundamentos dos caos tremeram e eu me escondi por causa do seu mal, e eles não me reconheceram. Voltei novamente pela segunda vez, eu vim dos habitantes da luz, a lembrança da premeditação. Entrei no meio da escuridão e nas entranhas do submundo, voltei-me para a minha tarefa. O fundamento do caos sacudiram como se caíssem sobre aqueles que habitam no caos. Eu os destruo. Mais uma vez corri de volta à raiz, à minha luz, para que não pudessem ser destruídas antes do tempo. Novamente, uma terceira vez eu saí. Eu sou a luz que habita na luz. Eu sou a lembrança da premeditação. Para que eu entre no meio das trevas e nas entranhas do submundo. Iluminei meu rosto com a luz da consumação do reino. Entrei no meio de sua prisão. A prisão que é o corpo. Então, tá aí a totalidade dizendo que ela entrou na prisão do corpo. De que maneira? Através da gota de luz, através de Al-Rushd, na fusão, beleza? E eu disse, quem quer que ouça, surja do sono profundo, ou seja, se desperte aqui neste plano. Uma pessoa chorou e derramou lágrimas amargas, a pessoa enxugou e disse, quem és que está chamando meu nome? De onde vem minha esperança enquanto eu habito na escravidão da prisão? E eu disse, eu sou a previsão da luz pura, eu sou o pensamento do Espírito Virgem, que eleva você a um lugar de honra. Levante-se, lembre-se do que você ouviu, traço da sua raiz que sou eu, a compaixão, proteja-se contra os anjos da miséria, os demônios do caos, e todos que prendem, e cuidado com o sono profundo, e a armadilha nas entranhas do submundo. Então veja, isso aqui é um trecho, né, mostrando como funciona a salvação, com a instrução, né, que é o Rushwa, na condição de totalidade, ele dá, né, para aquele que o recebe. Aí veja, eu levantei e selei a pessoa na água luminosa, com os 5 selos, para que a morte não prevaleça sobre a pessoa a partir daquele momento. Maravilha. Veja, o que o texto está dizendo, né, é que a condição para que a morte não prevaleça sobre alguém é que ela receba os 5 selos, não é isso? Poxa, mas nós estamos falando de câmara nupcial, o que tem a ver os 5 selos? Já já vocês vão entender. Qual a diferença dos 5 selos para a câmara nupcial, beleza? Por enquanto deixa a incógnita aí na sua cabeça. Então vamos lá. Agora nós já estamos aqui no Filipe. Alma e espírito surgiram da água e do fogo. O atendente da câmara nupcial surgiu da água, do fogo e da luz. Fogo é a crisma, a luz é o fogo. Não quero dizer o fogo comum, que não tem forma, mas outro fogo, cuja sua aparência é luminosa. Beleza lindamente brilhante e transmitente. Então veja, ele está dizendo, né, que a alma, o nosso nefesh, eles surgiram, né, através da água e do fogo. Mas o filho da câmara nupcial, aquele que nasce da câmara nupcial, ele surge da água, do fogo e da luz. Perfeito? Veja, a água representa este plano. No momento que você aceita Al-Rushd, faz sua confissão de fé, nasce então um novo corpo. Perfeito? O fogo é o momento em que a sua alma, o seu nefesh, né, se prepara, né, se torna capaz para se fundir com a gota de luz, com o seu espírito, com o seu ruha.
E quando você vence essas duas etapas, é o momento que você entra na luz. Porque aí a sua alma passa a se fundir com a sua gota de luz, com o seu Ruha. E aí você passa a ser um filho, um atendente da câmara nupcial. E entra de fato agora na luz. E que luz é essa? Se refere ao pleroma, a este universo superior que está além do caos. Ok? Vamos continuar aqui. Tem bastante versículo para a gente ler hoje e chegar ao entendimento, tá bom? Havia 3 estruturas para o sacrifício. Esse a gente já leu, mas agora como nós estamos tratando de câmara nupcial, faz parte. Havia 3 estruturas para sacrifício em Jerusalém. Para o oeste, foi chamado de Santo. O segundo foi aberto para o sul, foi chamado de Santo dos Santos. E o terceiro ao leste, chamado de Santo dos Santos dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. O lugar santo é o batismo, né? E o Santo dos Santos é a redenção. E o Santo dos Santos é a câmara nupcial. Então veja, o que ele está dizendo aqui? Que o tabernáculo ali, não é isso? Que tinha as 3 etapas, assim também como esses 3 pés, como ele cita, ele é uma alegoria desse passo, ok? Desses 3 passos. O momento que você surge aqui, cria esse novo corpo, assim como essa nova natureza que está ainda em formação. O momento que você passa pelo segundo batismo, que é o plano de Al Sabaoth. E depois quando você entra no Santos dos Santos, que representa agora o que? A câmara nupcial. E o que é a câmara nupcial? A sua passagem para o pleroma, quando você está apto, né, a se tornar um com a totalidade. Beleza? Aí o texto continua, ó. O batismo implica ressurreição e redenção. A redenção, ela se finaliza, né? Ela está onde? Na câmara nupcial. Então o indivíduo que se batiza, ele ressurge, porque ele passa a ser uma nova criatura, ter um novo corpo e uma nova natureza em formação. Essa é a verdadeira ressurreição. Ele se redime na dimensão do fogo. E essa redenção ela só finaliza quando você está na câmara nupcial, que significa que você foi aprovado. Beleza? Aí continua. A câmara nupcial é esta que está dentro de um reino superior, ao qual pertencemos, e você não pode encontrar nada além dele. São esses que o adoram, em verdade do Espírito, porque não adoram. Em Jerusalém. Há pessoas em Jerusalém, é que esse trecho fica meio embaralhado, né? Mas aí quando chega aqui, ó, que o Santos dos Santos, cuja cortina foi rasgada. Nossa câmara nupcial é a imagem da câmara que está acima. É por isso que a sua cortina foi rasgada de cima para baixo, pois algumas pessoas de baixo tiveram que subir. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu pego um desenho aqui, ó. Só um minuto, tá? Para ficar mais claro. Para vocês entenderem o que é. Beleza. Então, vamos aí. Deixa eu vir aqui. Adiciona mais uma. Imagens. Muito bem. Tá dando pra ver aí? Tá. Beleza. Então veja, esse aqui, né? É o tabernáculo, ó. Tá vendo? Legal? Veja, ele tinha três passos, tá? 3 lugares. Tinha esse aqui. Aí tinha essa primeira tenda. Tá vendo? Que tem 4 querubes ali desenhadas na tenda, tá? Assim como são 4 tendas.
e depois tinha uma outra tenda onde ficava a arca. Então aqui era o santo, né? Esse compartimento aqui, né, que está depois dessa outra tenda, é chamado de Santos dos Santos. E o outro compartimento, né, que é onde ficava a arca, é o Santos dos Santos dos Santos. Beleza? Quando diz que o véu do templo se rasgou, foi esse véu aqui, ó. Entendeu? Aquele que está superior. Por quê? As pessoas só chegavam ao segundo estágio, que é Yahweh Sabaoth. Certo? E ao próximo estágio, que é o pleroma, as pessoas não alcançavam. Entenderam ou não entenderam? Dá para ver o cursor do meu mouse aqui, não? Dá. Beleza, então, ó, de novo. Santo, esse trecho aqui, Santo dos Santos, e atrás dessa cortina, que é o que chama de véu do templo, Santo dos Santos dos Santos, certo? Aqui foi onde se rasgou de cima a baixo, que alegoriza o quê? Que Yahushua nos deu passagem para aquilo que estava além desse segundo plano. Primeiro plano representa a imersão, né? Oi? Pessoal? Oi. Me escutam? Posso? Perguntas? Me Não, escutam? não falei nada, não, só tô ouvindo. Não, beleza. Então veja. Então, ó, Não, isso. eu vou perguntar. Tá? Então, ó, a parte aqui de fora representa o nosso nascimento aqui, nova natureza, aprovado para ir para o próximo plano, certo? O segundo representa Yahweh Sabaoth. E o terceiro aqui, né, na qual está a arca, né, está representando o pleroma, perfeito? Então, quando diz que esse véu se rasgou, significa que a passagem desse estágio para esse foi aberta. E diz que se rasgou de cima a baixo, certo? Certo. Então, essa é a alegoria. Então, Yahushua veio nos dar passagem do plano de Sabaoth para cima. Porque antes as pessoas ficavam só até o plano de Sabaoth, não passavam, perfeito? De Sabaoth para o pleroma. Por isso está escrito que ele veio, né, reconciliar consigo mesmo todas as coisas que estão em cima no céu, embaixo, na terra, em Eretz, nesse universo, no caos, como você preferir aí. Beleza? Deu para entender aí, não? Sim. Dúvidas? Não? Então, beleza. A Sônia. A mãozinha. A Sônia falou mais ou menos. Oi? A Sônia está falando mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou Nossa, menos? deu nó aqui. É, porque é assim, né? A gente tá falando, você tá me falando, o estudo nosso está baseado bem num passado aí. E eu tô pensando atualmente como isso seria. Assim, eu tô entendendo na minha concepção. Quando as pessoas, eu não sei se eu posso trazer essa sua explanação a isso para hoje em dia. É assim que funciona ainda? Vamos lá. Boa sua pergunta. Porque eu não. Essa câmara nupcial, quem tinha mais eram os egípcios, não eram? Não, ó. A palavra. Os amigos nas pirâmides que tinham, os reis egípcios que tinham essa câmara nupcial. Ó, vamos lá. Câmara nupcial significa câmara de casamento, ok? A palavra Sim, câmara sim. nupcial, ela é alegórica, perfeito? Então ela é plural hoje em dia? Sim, o termo câmara nupcial Tá. é somente, né, uma alegoria, né? É para representar que duas naturezas se tornam uma, entendeu? Então veja. Quando as pessoas desencarnam, elas vão para um lugar que cada um chama de um nome, e lá é feito como se diz, essa purificação. Isso, vamos supor.
A pessoa que tá, está em tá Alru, bom. a pessoa que está em Alruxo, ela morre, ela desencarna. Ela vai para o plano de Arru Sabaoth, que chamamos de dimensão do fogo. Tá. Quando chega lá, Ah, a gota de luz, o espírito e a sua alma, elas ainda não estão fundidas, elas não é uma só. Então a pessoa ela vai viver em inúmeros planos, inúmeros céus que existe lá em Arru Sabaoth, até, né, que a sua alma, a sua mente se torne apta para se tornar uma só com o seu espírito, com a sua gota de luz. Quando você alcança este grau, você está apto para adentrar um outro universo que chamamos de pleroma, entendeu? tá bom. Então a câmara nupcial que nós estamos se referindo, ela é apenas alegórica. Entendeu? Porque, ó, Alegórica, tá quando bom. um homem e uma mulher, eles coabitam na câmara nupcial, se espera que nasça o quê? Um filho, perfeito? Esse filho, né, esse novo ser, ele é o quê? Metade pai, metade o quê? Mãe, tem parte dos Mãe. dois ali, perfeito? Então, essa é a natureza que espera-se, né, que você adquira quando você passar em Arru Sabaoth, entendeu? Tá bom. Entendi, ué. Obrigada, é só uma alegoria, tá bom. Beleza. Você colocou sua mãe? A mãe mandou. Coloquei, ela tá lá. Ela só não tá no Hangout. Mas acho que no Face ela tá online. Tem 2 pessoas no Face. Bom, vamos voltar aqui. Então, continuando, né? E onde que eu tava? Aqui. Ainda em Felipe. Diz assim: se a fêmea não tivesse se separado do macho, ela e o macho não teriam morrido. A separação entre o homem e a mulher foi o começo da morte. E Alruxo veio curar a separação que existia desde o princípio e reunir os dois, a fim de dar vida àqueles que morreram pela separação e uni-los. Cada mulher está unida ao marido na câmara nupcial. E as que estão unidas na câmara nupcial não serão separadas novamente. Por isso Eva se separou de Adão, porque ele não havia se unido na câmara nupcial. Beleza. Falou, e o que falou? Vamos lá. Então, ó, esse versículo aqui, né, ele é codificado. Quando nós fomos estudar, né, especificamente sobre a humanidade, ele vai ficar muito, mas muito claro. Mas até chegarmos lá, vamos entender o que aqui está falando. Veja, a primeira humanidade, né, acho que nós já até citamos aqui em aulas passadas, ela tinha, né, a sua alma, a sua mente, seu nefte, fundido na sua gota de luz, no seu espírito, né? Por isso está escrito que ela era alma vivente, né? Enquanto que nós, que é chamado de segundo Adão, espírito vivificante, né? Então veja, a natureza desse primeiro homem, ele era andrógeno, mas muito mais do que andrógeno, ele possuía uma natureza ulurrínica, a natureza da totalidade. É como se uma parte da totalidade já estivesse fundida naquela mente inferior. De tal modo é que quando essa primeira humanidade surgiu, ela foi superior a Samael e seus arcontes. Beleza? Aí nós sabemos que por conta disso, Samael lança, né, o ser humano na segunda humanidade, na qual nós chamamos já de Éden, perfeito? E quando ele é lançado, né, no Éden, diz que a mulher é tirada, né, de Tisselar, do lado do homem. Essa mulher que é tirada do lado do homem, mais à frente, quando formos estudar sobre a humanidade, não está representando um aspecto feminino,
uma figura feminina, numa silhueta feminina. Essa mulher que é tirada, ela é alegórica e se refere à gota de luz. Então, na segunda humanidade, o ser humano não tinha mais uma alma fundida ao Ruruha, ao espírito. Na segunda humanidade, o ser humano era provido de alma e espírito, mas de maneira separada. Tanto é que é a mulher que induz o homem a comer da árvore do bem e do mal. Perfeito? Ou seja, é o espírito, é o Uruha que te instrui, que te induz a comer, a conhecer o bem e o mal. De tal maneira que quando o homem come, né, do fruto dado por Eva, ele passa a ser como um dos Uluhins. Não é isso? Lá em Gênesis 3 está falando: eis que agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então estou dizendo que o Gênesis ali, Gênesis 1, 2, 3 e adiante, ele é alegórico e está narrando a passagem da primeira humanidade para a segunda humanidade. E aqui nesse apócrifo de Felipe está fazendo referência à fêmea, a Eva, como de fato a gota de luz, como espírito. De tal modo está dizendo que só foi possível, né, desassociar, separar a gota de luz, o espírito, da alma, porque o processo na qual os dois foram unidos não foi pela câmara nupcial. E qual é o processo para que se una na câmara nupcial? Adquirir uma natureza ulurínica. Perfeito? Então, eles já haviam sido criados ulurins. Então, por isso, foi possível separar. Mas aquele que adquire o grau de ulurim não pode voltar a ser separado, tornar a ser dividido. Beleza? É isso que o texto está dizendo, ó. Uma mulher está unida ao marido na câmara nupcial, e as que estão unidas na câmara nupcial não serão separadas novamente. Por isso Eva se separou de Adão, porque ela não havia se unido na câmara nupcial. Ou seja, o processo pelo qual aquela humanidade havia sido criado não foi de maneira evolutória, e por isso foi possível que Samael fizesse com que eles evoluíssem. Já nós que estamos em Al-Rush, estamos passando por um processo evolutivo. E quando alcançarmos esse grau, será indissolúvel, não poderá ser dissolvido. Perfeito? Não poderá ser dividido. É isso que o texto está dizendo. E aí no começo do texto também fala, ó, se a fêmea não tivesse separado do macho, ele, o macho, não teria morrido. Então veja, se a gota de luz não tivesse sido separada da alma lá na segunda humanidade, o ser humano ainda seria elevado. Ele não teria, né, estado sobre as garras do regente morte, como nós já foi nos narrado. Perfeito? E aí continua, a separação entre o homem e a mulher foi o começo da morte, ou seja, foi ali que Alitabote passou a governar a humanidade, realmente. Aí fala, e Al-Rushwa veio curar a separação que existe desde o princípio, ou seja, quando foi feita essa segunda humanidade, ó, lá atrás, e reunir os dois, como está no texto, a fim de dar vidas àqueles que morreram pela separação e uni-los. Beleza? Dúvida? Muita informação aí, Sônia? Entendi. Maravilha. O pai vai fazer uma pergunta aqui. No Face vai dar para ouvir, eu estou aumentando o microfone da câmera. Ah, tá. Então, ali você veio alegoricamente mostrando o macho e a fêmea. Perfeito. Perfeito? Ali está Adão e Eva, vamos usar a tradução mesmo. Adão e Eva. De alguma maneira você já falou dessa gota de luz aí. Né? Você mostrou uma outra
que estava fundida. Perfeito ou não? Eu Perfeito. quero saber, quem é a gota de luz? É o masculino ou é o feminino? O feminino. O feminino é a gota de luz. A gota de luz. E o Adam, É o masculino. então Eva é o superior. Exato. É isso? Na sua Exato. opinião? Sim. E Adão é o inferior? Adão, Eu sei que não está se tratando de homem e de mulher. Sim. Está se tratando de níveis de consciência. Perfeito. É isso? Exato. Elas estavam unidas e porém essa gota de luz desliga, vamos pôr da alma humana, vamos pôr assim? Perfeito. É isso mesmo. Tá certo. E gozado de entrar nesse assunto aí de macho e fêmea, porque veja, a condição da gota de luz separada, né, do Ruha, faz com que separada da alma, né, mostra ela como fêmea, perfeito? E enquanto, Peraí, calma, volta de novo aí. ó, vamos lá, esse aqui é o cara andrógeno, Tá andrógeno. isso, ele separou, Separou. andrógeno no sentido que a alma e a gota de luz é um só, Tá, entendi. ele separou. Tá. A gota de luz, o espírito, é fêmea, É feminino. nesse caso. E a alma é representado como masculino. Tá. No entanto, quando os dois se fundem, esse é representado como 3 vezes masculino, assim como o barbelo. Entendi. Entendeu? Então, aqui está na condição de mãe. E aqui está na condição de pai e mãe. Assim como o barbelo. Não, entendi. Isso quer dizer que existe a mesma natureza do pleroma. Exato. Maravilha, estão me acompanhando? Posso seguir? Pode. Então, aí em Felipe, é necessário expressar um mistério. O Pai de todos se uniu à Virgem que desceu, e o fogo brilhou sobre ele. Naquele dia, aquele que revelou a grande câmara nupcial, e assim o seu corpo surgiu. Naquele dia, ele saiu da câmara nupcial, como nascido de um noivo e uma noiva. Então Yahushua estabeleceu tudo dentro dela, e é apropriado que cada um dos discípulos entre em seu descanso. Maravilha, vamos aqui desmistificar esse versículo. Mais à frente nós vamos ler um trecho, né, no segundo tratado do Grande Sete, que vai deixar bem claro, bem explícito do que se trata esse versículo. Mas basicamente o que está dizendo aí é que essa nova câmara nupcial foi estabelecida por Yahushua. No momento em que houve a fusão e que o véu do templo se rasgou, foi o momento em que ele estabeleceu esse novo processo de salvação. Entenderam? Mais à frente nós vamos ler um versículo que vai deixar bem claro a respeito disso, que ele foi a primeira câmara nupcial, essa nova câmara nupcial. Que horas vai agora? Agora são 9h20. Ah, tá. 9h30, deixa eu ver. Bom, aí tá aqui, ó, Felipe. Se alguém se tornar um atendente da câmara nupcial, essa pessoa receberá luz. Se alguém não recebe enquanto aqui neste lugar, não receberá em outro lugar. Então, o que seria um atendente à câmara nupcial? Seria um eleito propício, né, a participar dela. Então, está dizendo que se você não adquirir a condição para participar dela aqui neste plano, você não vai conseguir em nenhum outro lugar. Ou seja, se não for por Yahushua, você não vai adquirir esse processo. Perfeito? Então, outras pessoas que estão em outros segmentos, né, muitos deles até bonitos, não conseguem adquirir esse plano, porque não se trata deste universo e suas expressões, e sim de um outro universo que está além desse e as suas expressões. Porque o Ruxa é a adoção de filho. Exatamente, porque em Augusto há a adoção de filho. Do contrário, esses outros, eles continuam na roda do Sansara. Continua na roda do Sansara. Eles conseguem até sair da roda do Sansara, mas se associando a Samael em algum dos outros planos. Entendi.
Bom, aqui eu peguei direto, nem deu para mudar, tá? Lá, se você pegar o apócrifo de Tomé, vai estar assim, tá? Como Yeshua, né? Nós falamos de Yahushua. Então, Yahushua disse, quando você faz os dois se tornar um, e quando você fazer o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o superior como o inferior, quando você transformar um homem e uma mulher em um único, de modo que o masculino não será o masculino, nem o feminino será o feminino, quando você criar um olho no lugar de um olho, uma mão no lugar de uma mão, um pé no lugar de um pé, uma imagem no lugar de uma imagem, você entrará no reino. Então, o que interessa para nós aqui nesse versículo, que a condição para entrar no reino, né, no pleroma, é você fazer o quê? Com que o homem e a mulher se tornem um único. Fazer com que o superior e o inferior se tornem um único. Perfeito? Então, o nosso objetivo, a nossa razão, a nossa redenção está em transformar a nossa alma no próprio Espírito. Fazer com que dois se tornem um único ser. Estão enxergando isso aí, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Tudo beleza. Então agora começa a ficar mais... talvez mais esclarecido. Pergunta aí quem é o superior e quem é o inferior. Quem é o pai está perguntando aqui, quem é o superior e quem é o inferior? Responde aí, Carlão. Superior é poderoso. Inferior é não. O inferior é? Dói. Quem? Alma, né? Aê, alma. Isso É a aí. alma. Somos nós. Muito bem. Nossa, e o superior é poderoso. Acertou. Vamos lá. Então lá no Apócrifo, segundo Tratado do Grande 7, diz assim: o filho da majestade que estava escondido na região abaixo, trouxemos à altura, onde eu estou com todos esses aions, que ninguém viu e conheceu. Onde está o casamento do manto, o novo e não o velho, que não perece, pois é uma nova e perfeita câmara nupcial. E eu revelei que existem 3 caminhos, que são o mistério imaculado no espírito deste aion, que não perece, nem é fragmentado, nem pode ser falado. Ao contrário, ele é indiviso, universal e permanente. Então veja, Yahushua está dizendo aqui, não é isso? Que é através da fusão de Yahushua, não é isso? Com a totalidade, foi possível, né, que surgisse o novo manto de casamento, ou seja, a nova vestidura, esse novo corpo que é formado quando nós aceitamos aí Yahushua, perfeito? E através disso foi criado um novo processo, chamado de câmara nupcial, que é alegórico, que se trata, né, de que 2 se tornem um, né? E esse processo, essa nova salvação, ela é nova, ela não é o velho, ou seja, então você não é mais salvo por Yahu Sabaoth, você é salvo por Yahushua, perfeito? E quando você adquire esse grau, perfeito? Ele é indiviso, universal e permanente. Então lá na Bíblia, onde está corpo incorruptível, se refere a esta condição, perfeito? Foi a minha cruz que o mundo ou o universo não aceitou, minha aparente exaltação, meu terceiro batismo, em uma imagem revelada. Olha que interessante. Ele fala que o universo não aceitou o seu terceiro batismo. Nós estamos falando que o terceiro batismo se refere ao quê? A câmara nupcial. E o que é a câmara nupcial? 2 se tornam um, ou seja, quando Yahushua, nascido de Maria, filho de Sabaoth, se fundiu com a totalidade, essa sim foi a primeira câmara nupcial e a imagem revelada. E foi essa que o universo não aceitou. Oi? A Sônia quer falar. Perguntas? Sônia, você quer falar? Você levantou a mão?
Não. Tá bom, então. Não, tava coçando meu braço, obrigada. Beleza. Perfeito? Então, foi essa que este universo, que esse governo não aceitou, que foi o quê? A fusão. Então, a primeira Câmara Nupcial, a primeira fusão que ocorre, né, desses que estão aqui nesse plano, ocorre por Yalhushua, Yalhushua se fundindo com a totalidade. Por isso, meus amados, que Yalhushua nos chama, né, não só de filhos, mas de irmãos. Porque Yalhushua foi aquele que adquiriu, que se fundiu com a totalidade. E veja, o que nós estamos em busca, tentando alcançar, é essa fusão. É com que a nossa alma, né, se funda com o nosso espírito, com a partícula da totalidade que é a gota de luz. Então, neste sentido, nós somos irmãos de Yalhushua, porque nós também queremos, né, se fundir, ser uma unidade, ser um só com Ele. De que maneira? Se fundindo com a gota de luz e adquirindo essa natureza. Perfeito? Aí continua aqui, ó. Quando eles fugiram do fogo das 7 autoridades e o sol dos poderes dos governantes se pôs, a escuridão alcançou, o mundo ficou pobre. Você está falando do momento da crucificação, que ele levou todo mundo do cosmos aí, beleza? Depois de amarrá-lo com muitas restrições, e pregaram numa cruz, e prenderam com 4 pregos de latão, rasgou o véu do templo com as mãos, houve um tremor que venceu o caos da terra, pois as almas que dormiam abaixo foram libertadas, e elas surgiram, e elas andaram ousadamente, tendo derramado ciúmes de ignorância e desaprendizagem ao lado dos túmulos dos mortos, tendo colocado um novo humano, tendo chegado a conhecer aquele abençoado e perfeito, Pai eterno, incompreensível, a luz infinita que sou eu. Aí em outro trecho diz assim: e assim ele foi aperfeiçoado nos lugares inefáveis por uma palavra viva, e o casamento imaculado foi consumado através da mediação de Yalhushua. Então veja, foi através de Yalhushua que foi possível que a humanidade adquirisse essa nova natureza, alegorizada como casamento. Perfeito? Que habita, né, todos eles e possui e que permanece um poder indiviso e amor, voltando-se. Ele aparece para si mesmo como um de todos esses. Beleza? Até aí tá fácil? Vai começar a engrossar agora, hein? Mas tá, né? E aí, Sônia? Tá acompanhando, Sônia? Tranquilo? Se tiver dúvida, manda aí. Não, eu tô entendendo sim. Então tá bom. Agora vai começar a engrossar. Maravilha. Nós falamos, né, que a Câmara Nupcial, o termo Câmara Nupcial, ele é alegórico. Sim ou não? Sim. Ninguém responde, eu tenho que falar. Sim. Ele é alegórico. Então veja, se ele é alegórico, né? Então como funciona esse processo, né? Como que funciona essa fusão na qual estamos alegorizando por Câmara Nupcial? Então agora nós vamos estudar, né, sobre os 5 selos. Oi, filho. Muito linda, filha. Ah, tá bom. Traz um copo de água lá pro pai. Então agora nós vamos entender como que funciona, né, essa Câmara Nupcial. Se aquela é alegórica, então como que é na prática? Como que isso funciona? Bom, lembra que nós falamos que o tema era a Câmara Nupcial e os 5 selos? Então, pois é, os dois tratam-se da mesma coisa. Pô, Weber, mas como é assim? Como trata da mesma coisa? Explique isso melhor. Veja, o indivíduo, ele morreu, desencarnou.
conhece Yahushua. Ele adquire então esse novo corpo, perfeito? Passa então por Yahu Sabaoth. Ele vai trabalhando a sua alma, o seu nefesh, a sua mente. Legal? Até chegar o momento em que essa mente está apta a se fundir, né? A gota de luz, a oruha. Obrigado. Vou olhar o bico aqui. Vamos servir daí? Não quero. Muito bem, vamos lá. Então veja. Então o indivíduo passa ali pela dimensão de Yahu Sabaoth até ele estar apto, né, a chegar, a se fundir com a gota de luz. Mas como que ocorre essa fusão? A pessoa consegue sozinha, né? É simplesmente ela vai lá e consegue, ela vai evoluindo e puf, automaticamente ela consegue? Não, amados, não é dessa maneira. De acordo com os evangelhos secretos, lembra que nós falamos que quando nós desencarnamos aqui, vamos para Yahu Sabaoth, nós somos como criança, porque o corpo, que é uma imagem, uma representação, ele é a representação da nossa mente, perfeito? Então, à medida que nós vamos evoluindo, esse corpo também vai evoluindo, ele vai representando melhor a nossa mente. Veja, uma criança que é inocente, ela possui uma silhueta, um corpo que de criança. À medida em que a sua mente vai evoluindo, automaticamente o seu corpo também evolui. Então o corpo nada mais é do que uma representação gráfica do nível da sua mente. Assim também funciona esse novo corpo que Yahushua nos deu. Quando nós desencarnamos, nós somos apenas uma criança, ainda estamos, a nossa mente está em formação. Portanto, esse corpo ainda há de ser desenvolvido. Em Yahu Sabaoth, a nossa mente vai crescendo, esse corpo vai crescendo, até adquirir o grau de pleroma. Mas como é adquirir o grau de pleroma? Quando você está nesse ponto de adquirir o grau de pleroma, você passa novamente a ser uma criança, porque agora estamos falando de um novo universo. E aí você vai receber uma outra representação. Esse corpo que já é incorruptível vai ter agora, né, uma nova transformação. E aquilo que é alegorizado como 5 selos, como câmara nupcial, agora passa a ser chamada de 5 selos, que nada mais é que 5 graus. Assim, né, como a totalidade, Barbelo, possui 5 naturezas. Vamos ler o texto aqui? E aí eu já faço um esclarecimento aí para deixar mais claro, tá bom? Se tiver dúvidas, pode já ir me parando. Na terceira vez, isso aí está na Protrimorfo. Na terceira vez, eu me revelei em suas tendas como uma palavra. Eu me revelei na semelhança de sua forma. Eu usava a roupa de todos, eu me escondi neles. E eles não sabiam quem me fortalece. Pois estou em todos os domínios e poderes, entre anjos, entre os movimentos da matéria. Eu escondi neles até me revelar aos meus irmãos e irmãs. Nenhum dos poderes me conhecia, embora eu trabalhe neles. Eles pensaram que criaram tudo, porque são ignorantes. Eles não sabiam a raiz, a fonte do seu conhecimento. Eu sou a luz iluminando tudo. Eu estou feliz em meus irmãos e irmãs. Eu desci ao mundo dos mortais por causa do Espírito que desceu e veio da inocente Sofia. Eu vim e entreguei, e foi aquilo que ele já teve. Dei a ele um pouco da água da vida viva, que tira o caos das trevas mais profundas, em todo o abismo, que é o pensamento corporal e psíquico. Então veja, aqui, amados, é que é um ponto chave. Ó, vou ler de novo, tá? Dei a ele um pouco da água da vida, que representa o que? O batismo, a imersão, o seu aceite, a sua confissão de fé, que tira do caldo das trevas mais profundas, em todo o abismo, que é o pensamento corporal e
psíquico. Então veja, aquele que aceita Yahushua, que faz a confissão de fé e gera esse corpo, ele está sendo aos poucos, né, desprendido do pensamento corporal e do psíquico. Agora vamos entender o que é isso. Quando nós falamos de espírito falsificativo, estamos falando do espírito deste mundo, deste universo, deste corpo. Quando falamos corpo, estamos falando desta natureza. Então o espírito falsificativo está vinculado a esta carne, às necessidades desta carne, a esta natureza, na qual ele está chamando de corpo psíquico. Já a nossa alma, que é o nosso real ser, ele é o que está sendo chamado de psíquico. Perdão, falei errado. Esse corpo, né, é representado como corporal. O espírito falsificativo aqui está sendo representado como corporal. Já a nossa alma, que é o nosso real ser, está sendo representado como psíquico. Por quê? O nosso real ser, né, que é a nossa alma, não tem jeito, está vinculado a esse corpo. E é ele que precisa ser transformado, ser salvo. Não é o espírito, não é o ruha, não é a gota de luz, mas sim o nosso psíquico, a nossa alma. Enquanto que esse corpo, ele fica aqui, junto com o espírito falsificativo, que está vinculado a esse corpo. E aí ele continua. Tudo isso eu coloco. E eu tirei o pensamento inferior, que é o espírito falsificativo. Eu vesti de uma luz brilhante, conhecimento do pensamento da paternidade. Então esse é o cara, né, que desencarnou, recebeu a água viva, né, Yahushua, e se desvinculou do espírito falsificativo e desse corpo. Ele recebeu um novo pensamento, ele não tem mais um pensamento inferior. Ele se vestiu de uma luz, né, e adquiriu o conhecimento e pensamento da paternidade. Quando ele fala conhecimento e pensamento da paternidade, ele está falando, né, está remetendo a Barbelo. É isso? Lembra que nós começamos o estudo, né, falando que antes de tudo existia o incognoscível, o invisível. Ele se diferencia, passa a ser o quê? Barbelo, que é Ial, não é isso? A imagem do incognoscível. E dentro dele, ele adquire 5 consciências, não é isso? São 5 naturezas, e aí para facilitar nós chamamos de 5 elementos. Então veja, este que tem as 5 naturezas, que chamamos de elemento, né? Ele é chamado de o primeiro homem. Então a imagem do homem que nós fomos construído é a imagem de Barbelo. E quando diz que vestiu ele da luz, né, do pensamento da paternidade. Então, esse paterno se refere a esse verdadeiro homem. Ou seja, quando o indivíduo passa de Alvo Sabaote, essa câmara nupcial que nós falamos que é alegórico, você adquire uma nova natureza, ok? Você adquire as 5 naturezas de Barbelo e passa, né, a ter uma nova vestimenta, ou seja, uma nova representação. Uma vez falando que o corpo é a representação gráfica da nossa alma, que é mente. Beleza? E aí ele continua. Ó, como que isso aconteceu? Como que ele se vestiu dessa luz com o pensamento da paternidade? Ele continua. Eu entreguei aqueles que o vestiam. Vai lá, ó. Eu entreguei aqueles que o vestiam. E a mão e laço o amenai. Eles o cobriram com um manto de veste de luz. E eu entreguei aos batizadores. Eles os batizaram. Michel, Michalo, Missânios. E o mergulharam na primeira da água da vida. Eu entreguei aqueles que o entronizam. Bariel, Noriel, Senai. E eles o entronizaram no trono da glória. Eu entrenei aqueles que o glorificam. Arion, Iriel e Parimela. E eles o glorificaram com a glória da paternidade. E aqueles que arrebatam, arrebataram. Camaliel, Lalá e Sambo, os servos dos grandes santos iluminados. E eles os levaram no lugar da sua paternidade. E ele recebeu os 5 selos da luz da mãe. Amados, quem é a mãe pai? De acordo com o que nós já estudamos.
Barbelo. Ele tem os 5 elementos, tem as 5 naturezas. Perfeito? Então veja, quando o indivíduo ultrapassa Yalhu Sabaoth e tem agora uma nova mente, né? Essa mente passa a ser uma só com a gota de luz, ele adquire também 5 naturezas. E ele passa a ser um com Barbelo, com Yalhu. Passa a ser a semelhança verdadeiramente de Yalhu. Se você contar aqui, ó, vamos contar, tá bom? Então cada triagem é um, né? Ele entrega para cada triagem dessa. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E ele fala, ele recebeu os 5 selos da luz da mãe. O primeiro pensamento, lembra que Barbelo é aquele que é o primeiro pensamento do cognoscível, a primeira diferenciação? É isso que nós lemos lá em João. E foi concedido a ele participar do mistério do conhecimento. E ele se tornou uma luz na luz. Perfeito? Então veja, voltando aqui a falar. Agora vamos voltar desde o começo para explicar. O indivíduo aceitou Yalhushua, desencarnou. Ele passa agora a ter uma nova representação gráfica de um corpo incorruptível. Só que assim como a mente dele é de uma criança, o corpo dele ainda é de uma criança, está em formação. Então lá em Yalhu Sabaoth, na medida que ele vai desenvolvendo a sua mente, a sua alma, a sua consciência, esse corpo também vai se desenvolvendo. E quando ele chega no ponto que a sua alma se torna um com o Ruha, com a gota de luz, que está alegorizado como câmara nupcial, esse indivíduo se torna novamente uma criança. Por quê? Porque ele está apto a adquirir as 5 naturezas de Barbelo. E quando de fato ele adquire as 5 naturezas de Barbelo, é quando ele entra no Pleroma. Antes disso, ele ainda está no processo de ascensão. E aí, Sônia, tá difícil? Tá claro? Não tá difícil não, tô entendendo. Deixa eu fazer uma pergunta aí, ué. Claro. Vai ter uma pergunta aqui. Bom, você falou de Barbelo, 7... Deixa eu terminar aí. Não, acho que é... O microfone está ligado. Então, na verdade, você falou das 7 consciências de Barbelo, né? Que essas 7 consciências, na verdade, são os 5 elementos, da qual aqui está bem identificado, quando você fala que pegou os 5 consciências de Barbelo, você exatamente está referindo essas 5 consciências que também é definida nos 5 elementos? Perfeito. Então, vou reformular a pergunta dele. Bom, ele perguntou o seguinte, ele fez a afirmação e dentro da afirmação ele fez uma pergunta. Qual foi a afirmação dele? Ele falou, Weber, você falou, né, que Barbelo tem as 5 naturezas e essas 5 naturezas são 5 elementos. Então você está dizendo, né, que a pessoa que vence Yalhu Sabaoth, agora ele vai receber, né, ele vai adquirir a natureza desses mesmos 5 elementos? Essa foi a pergunta dele. Agora eu respondo sua pergunta. Muito bem falado. De fato, veja. A nossa promessa, né, o ápice da nossa promessa é o que? Assim como ele é, também seremos. Mas esse assim como ele é, também seremos, né? Muito embora tenha lá assim como ele é, também o veremos, mas na parte A do versículo fala participaremos da mesma, seremos semelhantes a ele. Do que se trata? Vamos lá. Barbelo, que é o primeiro homem, ele possui as 5 naturezas, correto? Que nós chamamos de os 5
elementos, simplesmente para facilitar, porque fica muito difícil atrelar a matéria na qual tudo é criado a naturezas, né? Mas, no entanto, a natureza de Barbelo, ela é essência, perfeito? Ela não é formada. Esses 5 elementos na condição de Barbelo não possuem forma, não se combinam, são distintos. E para que o indivíduo, né, para que esses 5 elementos se combinassem e criasse, né, todo o universo, foi necessário que viesse então o unigênito, né? O unigênito possui então os 7 rins, os 7 espíritos, e através de... Ele fala Yahusha encarnado aqui. Yahusha lá em cima, na condição de unigênito. Não, ele encarnado aqui, você quer dizer? E... Viesse, a palavra viesse. Vamos lá, de novo. Você falou a palavra viesse. Viesse, eu vi. Viesse no tocante de vir. Para aqui? Não, deixa eu tentar... Isso que... Deixa eu reformular aqui minha resposta. Ó. O incognoscível se diferencia. Automaticamente essa diferenciação chamamos de Barbelo, Deyal, que possui 5 naturezas. Essas 5 naturezas, que são 5 elementos, não estão combinadas. Para que elas se combinem, existe uma lei que é necessário ter 7 ferramentas, que é chamado de 7 rins, 7 espíritos, beleza? E para manipular os 7 espíritos, nasce o incognoscível. Então, o cognoscível não, o unigênito. Então, o unigênito, juntamente com o cognoscível, ele modela os 5 elementos. Então, um indivíduo que está em ascensão agora, o cara passou por Yahweh Sabaoth. Passou pela 7. Isso. Agora ele está na condição de pleroma. Então, ele adquire as 5 naturezas de Barbelo. Aí eu disse que ele volta a ser uma criança. Por quê? Porque para ele moldar essa natureza, ele tem que desenvolver o quê? Os 7 rins. E é isso que ele adquire lá no pleroma. As 7 naturezas de Yahusha. Isso. E quando ele adquirir as 7 naturezas de Yahusha no seu ápice, ele se torna um Yahusha lá em cima. E ele se torna um com Yahusha. Exatamente. Para não entender que está 2 Yahusha. Exato. Então, entendeu? Entendi. Vocês devem ter boiado aí, né? Não, entendi. Entendeu? Então veja. Oi? Entendi. Entendeu? Maravilha. Então veja. O interessante, né? Isso aí eu ia trazer lá no final. Mas já como o pai perguntou. O interessante é que o princípio da criação, né? Do universo começa pela diferenciação incognoscível, ou seja, aquele que estava inerte, ele se diferencia, ele nasce como Barbelo. Barbelo, por sua vez, ele é desenvolvido, né, através dos 7 rins. E através disso é criado o universo. Dessa mesma maneira, é a nossa salvação. Nós estávamos mortos, inertes, antes de conhecer Yahusha. Perfeito? E quando conhecemos Yahusha, nós nascemos. E aí estamos até adquirir o grau dos 5 elementos, que é a câmara nupcial, que é os 5 selos, assim como o incognoscível um dia se diferenciou. Quando alcançamos esse grau, né, que é o grau de pleroma, precisamos desenvolver os 7 rins. E quando desenvolvemos os 7 rins, seremos um só com eles. Então, o mesmo processo que o Supremo Criador sofreu, desenvolveu para que tudo viesse a ser formado, é o mesmo processo para a nossa salvação. Entendeu? Nós passamos pelo mesmo passo da criação. Então, ó, nós estávamos na condição de inerte, mortos, né, aqui. Conhecemos a Yahusha. Aí passamos então à condição de pensamento, de diferenciação. E até passarmos por Yahweh Sabaoth, estamos, né, neste grau ainda. Aí quando passamos pela câmara nupcial para adentrar o pleroma, desenvolvemos as 5 naturezas. Veja que é igual acontece, né, com o incognoscível. O incognoscível estava inerte. Aí ele se diferencia como Barbelo. Só que Barbelo só passa a ser completo quando desenvolve as 5 naturezas.
naturezas, o mesmo propósito ocorre conosco. A nossa salvação só acontece quando a gente passa de Yahweh Sabaoth e desenvolve os 5 selos, que são as 5 naturezas. Só que para que esses 5 selos tomem forma, é necessário agora, né, que seja desenvolvido os 7 Ruhuluhins, os 7 espíritos, não é isso? Por isso nasce o unigênito. Então nós também, quando adquirirmos os 5 selos, é que vamos adquirir no pleroma, né? A nossa caminhada no pleroma é para adquirir esses 7 princípios do Ruhuluhim. E aí se tornamos um com ele. Nós fazemos um processo inverso, né? Exato, isso aí. Interessante, né? Por isso que se torna impossível quem chega lá para cima, né, em pleroma voltar. Exatamente. E tem inúmeras passagens aqui nos próprios evangelhos secretos falando isso. Agora, uma pergunta, isso está acontecendo inconscientemente? Em que sentido? Porque, na verdade, a gente não vê nada mudar em nós. Perfeito. A gente continua tendo desejo, tendo inveja, tendo tudo aí. Por quê? Porque enquanto a gente estiver... Não está acontecendo inconscientemente. Sim, porque enquanto a gente estiver nesse corpo aqui, nós ainda temos o espírito falsificativo. Entendi. Só quando desencarnarmos que a gente se desprende dessa natureza. É bom os irmãos saberem disso. Porque eu falo, não vejo nada acontecendo comigo, né? Sim. Entendeu? A minha vida... Entendi. Bom, e uma, né? Enquanto aqui estivermos, ainda estamos na condição de morrer, né? Nós somos os verdadeiros Em vivos que outras podem morrer. palavras, há de ser revelado. Oi. Depois eu quero fazer uma pergunta. Na verdade, é só mesmo uma afirmação, né? Você disse que... E citou aquela parte, né? Que a Ushua foi batizado e que quando a gente faz o batismo, de forma simbólica, você está dizendo que esse batismo é quando a gente, de fato, imerge em Ushua, não é isso? É isso que simboliza o batismo? Ou é aquele batismo nas águas, igual o João Batista fez para o Ushua? Não, é exatamente como você falou. O batismo nas águas é simbólico, seja na piscina, no riacho, com um copo d'água. O batismo, o propósito dele é uma confissão de fé. Ah, devemos fazer essa alegoria? Legal, maravilha, a gente se reúne, é festa, ótimo, né? Se você de fato confessa Yahushua, não tem por que você não passar por esse simbolismo. Mas o real batismo é a sua confissão, e não ali a água. O poder não está na água, está na sua confissão. Perfeito? É como se fosse a arca da consciência, a simbologia. É, sim. Não, ok, eu compreendi. A pergunta mesmo seria só mesmo para esclarecer, porque foi dito, né, que a imersão e o Ushua, mas também citou o batismo, como se fossem as duas a mesma coisa. Sim, sim. Então fica claro que a imersão na água, ela é um simbolismo. Perfeito. Porém, o que conta é a imersão e o Ushua, é aceitar o Ushua. Exatamente. Nesse exato momento, se alguém estiver ouvindo e fizer sua confissão de fé, ela está batizada, está imersa, está em Yahushua. Aquele da água é um simbolismo. Vamos supor a irmã Sônia, vamos supor que ela, né, continue conosco aí e professe a fé. Amanhã a gente pode fazer essa alegoria, né, o simbolismo do batismo, não é isso? Mas significa que só quando ela fizer essa alegoria que ela está em Yahushua? Não. No momento que ela fizer a confissão de fé, ela e Yahushua, está valendo. Então, nasceu de é novo. uma tradição do que um efeito Exato. espiritual. O pai falou que é mais uma tradição do que um efeito espiritual. De fato, exatamente. Beleza? Dúvidas? Não. Então, legal. Então, vou seguir, tá? Eu me escondi em todos eles, até me revelar entre meus membros, que são meus. Eu ensinei sobre as ordenanças inefáveis e sobre os irmãos e irmãs, mas eles são inexprimíveis para toda soberania e todo poder dominante, exceto para os filhos da luz, decretado pelo Pai. Estas são as glórias que são mais altas que todas as glórias. Ou seja, os 5 selos completos em virtude do intelecto,
Quem possui os 5 selos com esses nomes, arrancou as vestes da ignorância e acendeu uma luz brilhante. Então, ali a continuação do texto, né? Ele está dizendo, meus amados, que a real salvação está quando você adquire o grau de pleroma, beleza? Então, enquanto você está em Alvo Sabaote, ainda está no processo, está salvo, beleza. Mas você ainda não alcançou a meta. O que é alcançar a meta? Atingir esse grau dos 5 selos, que são as 5 naturezas de Ialvo, beleza? E aí continua. Quem possui 5 selos com esses nomes, arrancou da veste da ignorância, que é esse corpo, né, junto com o espírito falsificativo, e acendeu a luz brilhante. E nada aparecerá para quem pertence aos poderes do governante. Nelas as escuridões se dissolverá e a ignorância morrerá. E o pensamento da criatura dispersa terá uma única aparência, e o caos escuro se dissolverá. Até me revelar aos meus irmãos e irmãs, e reunir todos os meus irmãos e irmãs no meu reino eterno. Eu vesti ao Ruxa, eu carreguei da madeira amaldiçoada, eu coloquei na casa de seu pai, e aqueles que guardam suas casas não me reconheceram. Minha semente e eu somos irrestritos, minha semente é minha, vou colocá-lo na luz sagrada em silêncio intangível. Amém. Maravilha! Então vamos lá. Então basicamente agora a gente vai entrar no tutu, né? Já que a gente falou aí de salvação. Então vai ser agora basicamente uma introdução para a aula que vem. Então veja, então quando falamos de salvação, fazendo aí um resumo, né, do tema salvação, o que é a salvação? De acordo com o que nós estudamos, a salvação trata-se em ser tirado, arrancado, né, do sistema desse universo. Então veja, se nesse universo, né, como já estudamos, existe um plano, né, de reencarnação em 6 dimensões, com muitos mundos, muitos planos, no entanto é involutório, porque o indivíduo está sempre reencarnando, sempre voltando do zero. A salvação que propomos, que Yahushua propõe, é se desligar deste universo, sair desse sistema involutório, né? E é proposto por Yahushua, né, uma nova filiação. Então veja, nós que somos de Yahushua somos adotados. De que maneira? Pelo seu nome. Quando adquirimos o nome de Yahushua, passamos a ter uma nova paternidade. Automaticamente é gerado um novo corpo com propriedades diferentes desse universo, de tal maneira que não podemos ser restringidos nestes 6 planos deste universo. E aí, quando deixamos essa carne, ascendemos nesse novo corpo, perfeito? E vamos para o plano de Yahweh Sabaoth, a dimensão do fogo. Lá nossa mente ela é formada, purificada, até chegar ao ponto de sermos, né, um com a nossa gota de luz, alegorizado como câmara nupcial. Quando atingimos esse grau, nós recebemos as 5 naturezas de Yahweh, de Barbelo. E aí, quando adquirimos essa natureza, nós adentramos ao pleroma, que é o lugar onde existe o incognoscível, onde existe Yahushua e o seu universo, chamado de pleroma. E quando chegar... Oi! Volta só um pouquinho que a internet aqui deu uma caidinha. Maravilha. Qual a última parte que você pegou? Você estava falando, você estava começando a ler isso daí, você estava começando a falar isso daí. Você estava falando, aí caiu a internet. Só volta um pouquinho só. Tá, legal. Então veja, nós estamos falando, né, que a salvação em Yahushua se dá pela adoção, né, adoção no nome de Yahushua. Então quando você adquire o nome de Yahushua, é produzido em nós um corpo, como estudamos, né, que não pertence às propriedades desse universo. Então automaticamente quando nós desencarnamos, o nosso real ser, a nossa consciência, ele passa, né, a dirigir esse novo corpo.
e automaticamente nós nos expressamos em Alvo Sabaote. Lá em Alvo Sabaote, que também é chamado da dimensão do fogo, batismo do fogo, e que está lá em 1 Coríntios, né? Nós iremos desenvolver a nossa consciência. Assim também desenvolvemos o nosso corpo, pois como já estudamos, o corpo é uma representação do nosso grau de consciência, visto que a consciência de uma criança, né, é uma, o seu corpo é um, o corpo do adulto é um e a sua consciência é outra, beleza? Então, quando nos tornamos adultos lá em Alvo Sabaote, ou seja, o nosso grau, né, da consciência, da nossa alma adquire a gota de luz, né, se funde, se torna um só, atinge esse grau, nós recebemos a natureza de Barbelo, as 5 naturezas, que nós, para facilitar, chamamos de 5 elementos, mas são 5 naturezas. E quando recebemos essas 5 naturezas, voltamos novamente ao estado de criança, porque passamos agora para o pleroma. O pleroma, por sua vez, é o universo que existe em Yahushua, que é o real universo, que é o plano verdadeiro, que está além do caos. E lá em Yahushua, né, lá no pleroma, nós vamos desenvolver, né, os 7 Ruhulins, os 7 espíritos, para assim como ele é, também sermos um só, temos a mesma natureza do unigênito, de Yahushua. Perfeito? Então este foi o estudo da salvação. E agora, né, a gente vai estudar um pouco sobre esses 5 elementos e sobre o que são esses 7 Ruhulins. Beleza? Veja, as 5 naturezas, nós já falamos, né, que são 5 elementos. Né? Muito embora seja uma alusão muito simples, né? É fácil de entender. Então veja, essas 5 naturezas, elas estão presentes em toda a formação da matéria. E esses 7 Ruhulins, esses 7 espíritos, nós temos, nós não temos, como nós vamos desenvolver e do que se trata. E é isso que nós vamos estudar. Vamos dar uma introdução hoje e vamos estudar na próxima aula. Quando falamos disso, automaticamente vamos falar dos querubes, falar desses 7 Ruhulins e começar a falar do primeiro homem. Beleza? Aí vamos falar de chakra, xixi, e lá e vai. Aqui. Então veja, vamos falar um pouquinho aqui dos 5 elementos antes de nós começarmos a ler o texto. Nós falamos que antes de que tudo existisse, né, existia apenas o incognoscível, muitas vezes chamados também no Evangelho Secreto de invisível. Ele estava inerte, nada existia, apenas ele no seu estado inerte, no seu estado aim, no seu estado zero, no seu estado nada. É isso, pai? Nada é aquilo que a gente não consegue contar, né? Ou imaginar, né? Muito bem. No entanto, esse incognoscível, né, em algum momento, e quando eu falo momento é complicado, porque momento se refere a tempo, e aí não existia tempo, em algum momento ele se diferencia. Essa diferenciação, ela é chamada de Barbelo. A diferenciação, né, muito embora, né, para nós seja ilimitada, em relação ao incognoscível, é relativamente limitada, porque o estado incognoscível é tão inexplicável que a própria representação, o próprio Barbelo ainda é aquém do estado de incognoscível, como diz no texto. Entende? Então, Barbelo é a representação, a diferenciação do incognoscível. Então estava lá o incognoscível, de repente alguma coisa nele se diferenciou. Esse é o estado Barbelo. Só que quando o Barbelo ele se diferencia, ele desenvolve 5 naturezas. Então o estado Barbelo, que significa glória perfeita, o estado de Yahweh, o estado de homem, é necessário que seja desenvolvido 5 naturezas. Então,
quando ocorre essa diferenciação, ele desenvolve primeiro 5 naturezas. Nós vamos ver lá do que se trata, né? Vai estar lá como premeditação, incorruptibilidade, presciência, verdade e vida eterna, que são todos esses termos alegóricos para representar que se trata de uma natureza, de um mesmo ser. Veja, quando vocês olham para cá, para o Heber, esse moço bonito, brincadeira, tirando bonito, quando vocês olham para cá, vocês estão vendo, me vendo, né, na minha totalidade, representada por esse corpo físico. Mas se você olhar em mim internamente, eu possuo um cérebro, um coração, rins, pulmões, uma seriedade de órgãos para formar esta totalidade. No entanto, o meu coração, o meu pulmão, o meu rim não deixa de ser eu mesmo. Perfeito? Eu posso falar que esse coração não é meu? Não está em mim? Não é o que faz essa totalidade existir? Não é você. Se eu tirar o meu coração, né, essa totalidade ela permanece, ela continua a existência? Não. Então o meu coração sou eu, o meu pulmão sou eu, os meus rins sou eu e o meu cérebro sou eu. Ou seja, eu sou uma unidade múltipla. Perfeito? Então Barbelo, ele também é uma unidade múltipla. E essa multiplicidade de Barbelo, de acordo com o que estamos estudando, são 5. Então existem 5 graus, né, internamente de Barbelo, que chamamos de natureza, e para facilitar, 5 elementos, porque a combinação dessas 5 naturezas é que surge o fogo, a água e tudo que existe. Perfeito? E aí, ó, vamos, para não ficar nas minhas palavras, vamos ler um pouquinho do texto. Está lá em João, né? Agora, esse Pai é aquele que se vê na luz, que o cerca, que é a fonte da água viva e fornece todos os reinos. Ele reflete sobre a sua imagem e em toda parte a vê na fonte dos espíritos e fica apaixonado por sua água luminosa, pois a sua imagem está na fonte pura da água luminosa que o cerca. O pensamento do Pai tornou realidade, e ela que apareceu na presença do Pai sob uma luz brilhante surgiu. Ela é o primeiro poder que precedeu tudo e surgiu da mente do Pai, como primícia de todos. Sua luz como a luz do Pai. Ela, o poder perfeito, é a imagem do Espírito Virgem perfeita, é invisível. Ela, o primeiro poder, é a glória de Barbelo, a glória perfeita entre os reinos, a glória da revelação. Glorificou e louvou o Espírito Virgem por causa do Espírito que havia surgido. Ela, o primeiro pensamento, a imagem do Espírito, se tornou o útero universal, pois ela precede tudo. O Pai e Mãe, o primeiro humano, o Espírito Santo, o homem triplo, o poder triplo, o andrógeno com 3 nomes, o reino eterno entre os seres invisíveis, o primeiro a aparecer. Barbelo pediu para o Espírito Virgem visível, que é o incognoscível, que lhe desse presciência, e o Espírito consentiu. Quando o Espírito consentiu, a presciência apareceu. Então veja, então nasce aqui uma diferenciação, né, na sua totalidade, e agora ela começa a se desenvolver internamente. Então, para que ele se tornasse Barbelo, glória perfeita, foi necessário que primeiro ele se desenvolvesse. Então, vamos lá. Nesse caso, ela, né? Isso, exato. Barbelo pediu que o Espírito Virgem invisível lhe desse a presciência. O Espírito consentiu. Quando o Espírito consentiu, a presciência apareceu e manteve a premeditação. Foi esse quem veio o pensamento do Espírito Virgem invisível. A presciência glorificava o Espírito e o poder perfeito do Espírito Barbelo, pois por causa dela a presciência havia surgido. Então surge aí um novo princípio, uma nova natureza. E pediu novamente para receber incorruptibilidade. E o Espírito consentiu. Quando o Espírito consentiu, a incorruptibilidade apareceu e permaneceu no pensamento da presciência.
e a corruptibilidade glorificou o invisível Barbelo. Por causa dela havia surgido. Barbelo pediu para receber a vida eterna, e o Espírito consentiu. Quando o Espírito consentiu, a vida eterna apareceu, e eles permaneceram juntos, glorificaram o Espírito invisível, que se trata do cognoscível, e Barbelo, pois por causa dela havia surgido. Ela pediu novamente para receber a verdade, o Espírito invisível consentiu, e a verdade apareceu, e eles ficaram juntos e glorificaram o bom Espírito invisível, que é o incognoscível, e Barbelo. Por causa dele havia surgido. Este é o domínio do Pai de 5, isto é, o primeiro humano, a imagem do Espírito invisível, ou seja, a imagem de Ain, a imagem do incognoscível. Isto é a premeditação, que é Barbelo, o pensamento. Então veja, Barbelo, na condição de 5, ele é o primeiro pensamento. E aí, se você for contar as suas 5 naturezas, né? Pensamento, ó, 1, presciência, 2, incorruptibilidade, 3, vida eterna, 4 e verdade, 5. Então, esse conjunto, né, de 5 naturezas é a diferenciação do incognoscível, chamada de Barbelo, que é glória perfeita, como está no texto, ou Ial. Esse é o estado primórdio de álcool. Beleza? Então, esses são os 5 elementos. Agora, tudo é criado através dessas 5 naturezas. Por isso nós chamamos de elementos, para facilitar a explicação. Mas, na realidade, são 5 naturezas. E para, né, que essas 5 naturezas se combinem para criar a matéria ou qualquer outra coisa, é necessário, né, nós vamos ver que é necessário que exista, né, 7 princípios, 7 leis para dominar a matéria. E aí na aula que vem nós vamos estudar sobre os 7 espíritos, sobre os 7 Uruhins que está lá na Bíblia, está lá no Antigo Testamento, está lá no Novo Testamento e está presente no Nag Hammadi e está em nós. Vamos estudar sobre os chakras e aí por aí vai. Posso fazer uma pergunta aí? Pode. Bom, você mostrou o que encontrava no estado de repouso, ali a Ruxa chama do pai, né? Certo. Nomefica ele como pai, depois mostrou sua diferenciação como mãe, Barbelo, sabemos que Barbelo é 5 consciências, essas 5 consciências são os 5 estados da matéria, no seu estado mais sutil e puro, ainda não emanada, ainda não dado forma, perfeito ou não? Perfeito. A pergunta é, lá em cima nós, deu para mim entender, lá em cima deu para entender que a coisa é pura. Perfeito. Só que aqui embaixo nós temos esses 5 elementos, Perfeito. da qual compõe tudo. Eu pergunto, essas 5 consciências sutil, suprema, incalculável, matematicamente, é as mesmas super densificada aqui? Muito boa sua pergunta. Veja, de fato elas são as mesmas e ao mesmo tempo não são as mesmas. Por quê? No seu estado primário, no seu estado de essência, elas são tão puras que não é possível se combinar para gerar matéria. Então a percepção que temos dos 5 elementos aqui já está misturado. Não, eu entendi que você falou. A pergunta é, Então, vamos lá. eu estou entendendo que lá é um negócio distinto. As coisas, elas estão distintas. Certo. Aqui elas estão fundidas. Exato. Perfeito? Mas eu quero saber o seguinte, essas não vieram de outro lugar, vieram de lá. Vieram de lá. Exato. Tá bom. Então quando falamos que nele movemos, vivemos e existimos, estamos falando desse estado. Entendi. Nada existe fora do Tem a Barbelo. pessoa que pensa que esses elementos é sempre coisas banais, na realidade é uma essência tão pura Exatamente. que não dá nem para calcular, né? Exatamente.
Na verdade, né, aqueles que fazem alusão aos elementos ao Supremo Criador, não está errado. Em outras palavras, ele é, né? Ele viveu, moveu, existimos. E como fala, né? Ele enche os céus e a terra, ele está em tudo, né? Exatamente. Muito bem falado. Perguntas, pessoal? Estamos aí 10h20, eu preciso encerrar, mas temos ainda aí 3 minutinhos para perguntas. Normal. Normal? Sobreviveu uma vez? Normal. Sim. Então, ó, como eu tenho 3 minutos, vocês não têm pergunta, vou deixar só um trechinho da próxima aula aí para vocês já ir refletindo, tá bom? Vou falar só aqui, ó. Então, ó, os 7 espíritos de algo, ou 7 Iru-Rins, ou 7 atributos que modelam a matéria, né? 7 chamas de Zoroastro, e aí em inúmeras culturas vai dar nomes diferentes, né? Esse é o nosso título. Então vamos começar a entender como que cada um chama isso aí. Chakra é um termo romanizado do chinês. Então se você for lá para o mandarim, né, para os chineses, eles vão falar a palavra Shi. E aí, o termo romanizado passou a ser chakra. Trata-se de 7 órgãos sutis existentes no corpo, que distribui a energia vital por todos os corpos. Esta energia vital está ligada ao espírito, a gota de luz para nós e ao Ruxo-Rins. Então veja, o nosso Uruha, né, o nosso espírito, a nossa gota de luz, nós não falamos que ele está em nós e automaticamente ele é energia, como nós falamos aí, né, que os arcontes eles fizeram o ser humano para se apropriar dessa energia. E essa energia, ela é conduzida, ela é passada, ela é distribuída, né, por estes 7 órgãos, que em outras culturas vai possuir vários nomes, como chakras, chi, e aí nós vamos falar mais alguns e só vamos esclarecer tudo isso na aula que vem, tá bom? Só para deixar aí para vocês ir pesquisando. Para aprender energia vital, o espírito, o chispa, gota de luz, como pregamos, Samael modelou um corpo com 7 atributos de Ulurim, ou seja, com 7 atributos que modelam os 5 elementos. Por isso a gota de luz habita aqui nesta pobreza da forma humana. Por isso fomos feita a imagem de Ulurim. Pois, se nós não tivéssemos essas ferramentas, jamais a gota de luz poderia existir neste veículo. Existem outros termos usados em outras culturas para falar desses órgãos. Portanto, chakra é igual a ki, que é igual a shi, que é igual a áurea, que é a mesma coisa que ba dos egípcios. Beleza? Além, então, quando nós falamos, né, do chi, desses termos, nós estamos falando dos órgãos, né, que consegue, que encaminha, né, que se apropria dessa energia externa que temos, que chamamos de gota de luz, e em outras culturas se dá outro nome. E existe também uma outra energia universal, que nós chamamos de 5 elementos, para facilitar, que na realidade os evangelhos secretos chama de 5 naturezas. Vamos ver como que em outras culturas como isso é chamado. Mana é o termo polinésio de origem druida, encontrado em muitas culturas. Trata-se da energia existente em todas as coisas, ou seja, os 5 elementos de maneira sutil. Portanto, aquele que é capaz de usar os 7 atributos da energia vital consegue modelar os 5 elementos, essa energia que está à volta, em seu entorno, transformando esse mana em magia, objetos, efeitos e etc. Que é o que se vê aí entre os magos, os bruxos, os profetas, os xamãs, e sacerdotes, etc, que promovem milagres. Então, essa energia, né, dos 5 elementos, em outras culturas, é chamada de mana, que é a mesma coisa que Ka para os egípcios. Então, veja, Ba, essa energia é os 7 atributos.
Já o K não, esses 5 elementos presentes. O Reiki ou Prana no sânscrito trata-se dessa energia que eles falam ser universal, que nada mais é que os 5 elementos que permeia tudo, porque não é possível que nada exista fora de Barbelo. Fora de Barbelo, que é os 5 elementos, somente o incognoscível. Beleza? Então esse é o spoiler da próxima aula. Estudem aí esses termos, que na próxima aula nós vamos falar sobre isso e sobre a primeira humanidade. Tá bom? Tá bom. Vamos orar então? Nossa. Grandioso e Alruxo, mais uma vez na sua presença, eu te louvo e te agradeço por esse estudo. Pai amado, fica conosco, guarda cada um, que no decorrer da semana, tudo que aprendemos aqui possa ser desenvolvido, possa ser despertado, possa ser esclarecido, e que tu, ó Pai, faça expandir os nossos limites, e possamos, Pai, abrir a nossa consciência e aprender cada vez mais uns com os outros, todos contigo, e com as escrituras que tu deixaste para nós. Pela tua misericórdia, nos guarda e nos dá comunhão. No nome Alruxo, eu te louvo e te agradeço. Shalom! Shalom! Até semana que vem. Paz de Alruxo. Qualquer coisa pode perguntar aí, manda no grupo. Bom, gente. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa semana. Encerrar o vídeo.